Você sabe calcular a quantidade de proteínas da sua dieta? Muitas pessoas cometem erros nessa parte, né? Não adianta só você entender ou você ter a recomendação de proteínas que você precisa. Você precisa entender, você precisa ter uma noção de quantas proteínas tem nos alimentos, né? E saber fazer exatamente o cálculo e a distribuição. E a proteína é um macronutriente essencial. A gente pode até classificá-la dessa maneira, porque o nosso corpo não consegue produzir proteína. O nosso corpo consegue produzir carboidrato e consegue produzir lipídio, as gorduras. Agora, a proteína precisa vir da dieta. Não existe dieta sem proteína, né? Se a pessoa não fizer uma dieta, se ela fizer uma dieta sem proteína, a pessoa vai definhar. Então, é necessário entender essa parte e saber fazer o cálculo das proteínas da dieta. Claro, se você tem interesse sobre isso, né? A maioria das pessoas consomem, em média, né, alcançam a RDA, que é de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. É uma quantidade até fácil de se obter. Mais para frente, lá no final do vídeo, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Eu peguei um exemplo aqui de uma pessoa com 80 quilos e que queira emagrecer, né? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente pode utilizar de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Ou seja, você vai pegar o seu peso atual e vai utilizar esse cálculo. Você vai utilizar essa faixa de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Mas se a pessoa, né, estiver em sobrepeso ou obesidade, você precisa fazer um cálculo para encontrar o peso ideal. E aí sim utilizar esse cálculo, né? Mas isso fica para outro tipo de vídeo. Mais para frente a gente pode falar sobre isso. Aqui é só o cálculo de proteínas. Eu utilizei a faixa de 1,6, utilizei o mínimo, que para hipertrofia até muscular já é o recomendado, né, o mínimo recomendado, 1,6 vezes 80 quilos da pessoa, que dá 128 gramas de proteína por dia. Esse consumo precisa ser diário. Então a gente vai fazer aqui uma ideia de como seria a dieta dentro dessa quantidade de proteínas. Pela manhã, podemos utilizar 2 ovos mexidos, 40 gramas de queijo branco, mais um iogurte natural e um scoop de whey protein. Toda essa refeição pela manhã tem 49 gramas de proteínas. E aqui um ponto importante, onde eu coloquei 100 gramas de ovos, né? E o que significa essas 100 gramas de ovos aqui? Algumas pessoas confundem a quantidade de recomendação de proteínas, lembra? 128 gramas ao longo do dia, o total, e acham que precisam ser 128 gramas ou 100 gramas do alimento. Gente, não é isso. Cada alimento tem uma quantidade de proteína. Em média, um ovo tem 6 gramas de proteína. Um ovo médio pesa 50 gramas. Então, dentro ali de 50 gramas de ovo, você tem 6 gramas de proteína. 2 ovos, mais ou menos aqui 100 gramas, você tem 12 gramas de proteína. E aí você tem o do queijo, o iogurte e do whey protein, todas de alto valor biológico. Então, aqui ao todo, já temos 49 gramas. Próxima refeição no almoço, folhas, 150 gramas de arroz, 60 gramas de feijão e 150 gramas de peito de frango. Ao todo, 36 gramas de proteínas. A tabela TACO utiliza como referência 100 gramas de peito de frango e média 32 gramas de proteína. Só que a tabela do IBGE utiliza de 22 a 25 gramas de proteína por 100 gramas de peito de frango, né, preparado, grelhado. O ideal é você utilizar a recomendação menor, né? Se você for errar, você consegue bater essa quantidade de divergência em proteína. Então, eu prefiro utilizar a referência do IBGE do que a da TACO para esse tipo de alimento. Próxima refeição, lanche da tarde, uma omelete com uma colher de sopa de requeijão, 17 gramas de proteína. Por enquanto, fácil, né? Essa dieta. No jantar, parecido com o almoço, folhas, mais 150 gramas de arroz e 150 gramas de peito de frango. Tirei o feijão aqui dessa refeição e coloquei 28 gramas de proteína ao total. E é aqui que você precisa prestar atenção também. Olha só, o total de proteína do dia: 49 gramas de proteína pela manhã, no café da manhã, 36 gramas no almoço, 17 gramas de proteína no lanche e 28 gramas
de proteína no jantar. Ao todo, 130 gramas de proteína ao dia. Lembra da conta lá no início? 1,6 vezes 80? 128 gramas de proteína por dia. E o que isso quer dizer aqui ao final? Você atingiu uma meta boa de quantidade de proteínas que vai garantir a sua saciedade, vai garantir um saldo, um balanço nitrogenado positivo ao final do dia, ou seja, você vai ter mais proteína do que a perda de proteína no seu dia. Então, isso é favorável para a construção muscular e para um emagrecimento saudável. Quem busca emagrecimento precisa de mais proteína de quem busca a hipertrofia muscular. É claro que o quanto depende. Né? Depende da sua alimentação como um todo, depende do seu dia a dia, depende do seu treinamento. Isso, a pessoa que for avaliar você, que for fazer uma consulta com você, né, que for te acompanhar, o profissional, ele vai utilizar a faixa que ele acha necessário, dependendo, claro, das suas características. Né? Mas 1,6 já é o mínimo ali que a gente pode utilizar. É uma faixa segura, é uma faixa ok. Né? Então, o que você precisa ficar atento é a quantidade de proteínas que você precisa, seu peso, né, o seu peso corporal, e entender ali a quantidade de gramas que cada alimento tem. Com isso, você vai poder fazer uma dieta segura, vai poder fazer uma dieta hiperproteica. Tá? Se você gostou da aula, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas também aprendam sobre proteínas na dieta. É isso, espero que tenham gostado, um forte abraço a todos e até a próxima.